Senhor, meus irmãos, bom estarmos aqui. Mais um. Mais uma vez para o nosso culto online. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar grandemente. Estamos online neste momento para mais um estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical de amanhã, né? Ou seja, é melhor dizer que a lição bíblica da semana, que deveria ser estudada amanhã, mas como nós estamos neste período ainda de quarentena e não podemos nos reunir no nosso templo, então ficamos limitados, né, a essa situação e felizmente não foi possível ainda retornarmos ao nosso templo. Mas Deus está no controle de todas as coisas e Ele é o dono da nossa vida, da nossa, enfim, da nossa vontade, né? Pela nossa vontade nós estaremos no templo, mas infelizmente não é possível. Vamos fazer como uma classe da escola dominical. Reúna-se neste momento com a sua família, pegue sua lição e vamos estudar a palavra de Deus juntos. Eu creio que Deus tem algo para falar conosco através desta lição da Escola Bíblica Dominical. Uma lição que fala muito sobre a nossa relação com Deus, no sentido de que somos iluminados pelo Espírito Santo, somos iluminados por Deus para sermos suas testemunhas aqui, assumindo a nossa posição como escolhidos e herdeiros de Deus. Amém? Então vamos imediatamente à nossa lição de hoje, para que você possa acompanhar aí. É a lição de número 4 e tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. Este é o título, é o assunto da nossa lição de hoje. A iluminação espiritual do crente. O textuário está em Efésios, capítulo 1, no versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Como eu falei, Efésios 1:17. A verdade prática nos diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, este é o assunto da nossa lição de hoje. Eu creio que você será grandemente abençoado por Deus ao estudar esta lição da Escola Dominical juntamente com a sua família, tá bom? Mas antes de nós começarmos o estudo da lição, como é de costume, a lição sempre sugere alguns hinos. Ela sugere 3 hinos, que é o 300, o 311 e o 491. Para ser sincero, eu não gostei de nenhum desses, então eu escolhi o meu próprio hino e eu vou rodá-lo agora para que você possa acompanhar aí na sua casa e cantar conosco, né? É o hino 277. Vamos ouvi-lo? Shine
coração, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, esse sangue eficaz de Jesus. Salve está, limpo está, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. No pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salve está, limpo está, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve está, limpo está, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos da cruz do Senhor. Bela fonte, sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve está, limpo está, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Amém. Hino de número 277 da nossa harpa cristã. Salvo estás, limpo estás. É uma pergunta que é feita, né? E cabe a cada um de nós responder a esta pergunta. Então a nossa lição está aí e nós temos a leitura bíblica em classe, que eu quero convidar você para ler comigo neste momento, a leitura bíblica da nossa lição. A leitura bíblica está em Efésios, capítulo 1, ou capítulo 1, do versículo 15 ao versículo de número 23. Vamos lá? Versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então temos aí a leitura da lição, a leitura bíblica, e não sei se você observou, eu creio que sim, essas três últimas lições, a lição 2, a lição 3 e agora a 4,
está no capítulo 1º de Efésios, ou seja, 3 lições só no capítulo 1º. Então, veja como a epístola é muito rica e, na verdade, daria até mais lições se fôssemos explorar todo o capítulo 1º da epístola de Paulo aos Efésios. É que realmente o trimestre está limitado a 13 lições, né? E os comentadores se limitam, portanto, a escrever 13 lições para que sejam estudadas durante o trimestre, e essas 13 lições abranjam todo o conteúdo da epístola, ou pelo menos o básico, né? Porque todo o conteúdo, como eu falei, o capítulo 1º tem muito mais coisas a serem exploradas, mas infelizmente, dado o escopo da lição, não é possível. Pois bem, a lição tem objetivos. Vamos ver quais são? Primeiramente, o objetivo geral: esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Também temos objetivos específicos, que são 3: destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina e salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E, por último, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então, temos aí esses 3 objetivos específicos da nossa lição. Eu creio que, ao fim desta lição, nós teremos alcançado esses objetivos com toda a certeza. Amém? Vamos então à introdução. O que nós temos na introdução? Na introdução da lição, o nosso comentador nos diz que ainda no primeiro capítulo, porque nós estamos ainda no primeiro capítulo, não saímos dele, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença dividida, primeiro, em ação de graças, nos versículos 15 e 16, oração intercessória, nos versículos 17, 18 e 19, e confissão de louvor e exaltação, nos versículos 20, 21, 22 e 23. Ou seja, essas 3 coisas nós temos logo no início desta sentença, né? Essa sentença assim dividida. Então, nessa sentença, nós somos exortados. O que é ser exortado? É ser incentivado, né? É ser chamado para louvar ao Senhor pela nossa eleição e buscar a iluminação do Espírito, evidente do Espírito Santo, está em maiúsculo aí, para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina. Ou seja, já vimos nas lições passadas que nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então nós temos uma herança divina. Portanto, é necessário que nós entendamos a dimensão desta herança, né? Da chamada espiritual que temos, da chamada para servir a Deus, chamada para sermos do Senhor, filhos dele, e a herança que deles receberemos. Também, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. A grandeza do poder do nosso Deus. Ou seja, o nosso Deus é imensamente poderoso. E nós precisamos entender, compreender a grandeza deste nosso Deus, do seu poder, da sua graça, da sua bondade, a sua misericórdia. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição de hoje. Qual é o primeiro tópico? A esperança da vocação e as riquezas da glória. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Ou seja, o apóstolo São Paulo nos ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança.
Então nós precisamos entender isso conforme diz o apóstolo São Paulo. Então vamos ao tópico 1. Ação de graças e intercessão. O que ele diz aí, o nosso comentador? Ele nos fala que o apóstolo São Paulo, né, evidente, se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, conforme o versículo 16 que nós lemos aqui, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como, que bênçãos são essas que já mencionamos? A eleição, estudamos na lição passada, e a predestinação, também estudamos a filiação, e o dom do Espírito Santo. Precisamos entender estas bênçãos espirituais que nós recebemos como eleitos de Deus. Temos todas estas bênçãos em nossa vida. E aí ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, daquela época e nós hoje, o espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria e de revelação, conforme ele diz no versículo de número 17. Eu vou dar uma explicação rápida aqui. Este espírito de sabedoria e de revelação não se trata de um dom espiritual, que alguém pode pensar, eu não tenho o dom de revelação, não recebi o dom do Espírito Santo de revelação. Não se trata desse tipo de revelação. A revelação que Paulo está falando aqui nesta passagem é a revelação para você compreender as riquezas das bênçãos de Deus, para que você seja iluminado pelo Espírito Santo para entender a grandeza do poder de Deus, a grandeza de Deus, aquilo que ele fez em prol da nossa vida e o que nos tornamos em Cristo por termos aceitado ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos continuar? Paulo estava ciente de quão maravilhoso, olha só, é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. E o homem natural só olha para as coisas naturais, para o que é aparente, para o que ele pode compreender. Se Deus não nos revelar, não iluminar a nossa mente, nós não conseguiremos entender o seu propósito, a sua vontade, as riquezas da sua bênção. É preciso que nós nos rendamos ao Espírito Santo para que ele possa iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos as coisas de Deus. Por isso, o apóstolo rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender e, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. 3 coisas aqui são citadas: a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, são essas dimensões que nós precisamos entender. Vamos ao subtópico 2? Subtópico 2 da lição fala a esperança da vocação. O que o comentador fala? Ele diz, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual a esperança da sua vocação. É um repeteco, né? Porque o comentador quer deixar bem claro aqui a preocupação do apóstolo São Paulo, para que os crentes, seus leitores e nós também, entendamos qual seja a esperança da nossa vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Quais são estes 3 aspectos? Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Segundo, letra B,
A chamada abrange serviço e santificação no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E, por último, letra C, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Você está acompanhando direitinho? Está entendendo? Veja, no passado, Deus planejou a salvação, nos elegeu em Cristo. No presente, já tendo sido alcançados por Cristo, devemos viver de modo irrepreensível, uma vida santa, nele, em Cristo, para que no futuro gozemos da salvação plena, da glorificação da nossa vida, quando estaremos para sempre com o nosso Deus. Isso se dará, evidentemente, quando Jesus vier buscar os seus. Vamos então ao subtópico de número 3 desta lição, deste tópico primeiro. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo São Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, conforme Colossenses 1,12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas lá no futuro, no porvir, como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos, conforme Apocalipse, capítulo 22, versículos 3 e 4. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse 19, do versículo 7 a 9. Então, os salvos tomarão posse da herança, preparada desde a fundação do mundo, conforme o Senhor prometeu. Amém? Então, aí terminamos este primeiro tópico da nossa lição, né? A esperança da vocação e as riquezas da glória. Eu espero que você tenha entendido o que o comentador quis passar para nós, né? Que nós temos uma vocação, essa esperança da vocação e as riquezas da glória que nos aguardam. Isso serve para nos fortalecer. O apóstolo São Paulo orou para que nós entendamos isso, compreendamos, para que desfrutemos na sua plenitude aquilo que Deus tem para nós nesta vida. E no porvir gozaremos a vida eterna. Seremos glorificados conforme a palavra de Deus nos ensina assim. Amém? Nós temos aqui um resumo deste tópico, que é: os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Então, este é o resumo, ou a síntese do tópico que nós acabamos de ver. Amém? Vamos então ao tópico de número 2. Ao tópico de número 2. O que nós temos no tópico de número 2? A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Vamos ver como é que ela está dividida. Está dividida em 2 subtópicos. Vamos ver o primeiro. O primeiro subtópico desta lição fala sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Não sei se você está vendo aí que o comentador repete muito este versículo, né? Ele está repetindo
desde o primeiro tópico, aquilo que nós já vimos os 3 pontos da oração do apóstolo São Paulo. Ele queria que nós entendêssemos, que nós compreendêssemos a excelência da grandeza do poder de Deus, a excelência da herança que nós recebemos nele, a nossa posição como eleitos de Deus, né? Então perceba que a palavra sobre excelente, aqui citada, é traduzida do grego uperbalon, acho que é assim que pronuncia, que na forma adjetivada significa extraordinário. Então você pode substituir sobre excelente por extraordinário. Ficaria entender a extraordinária grandeza do poder de Deus. Aí na nossa Bíblia está sobre excelente. Já a expressão seguinte, que é grandeza, megetos, ou megetos, não sei como pronuncia, objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. Ou seja, Deus está acima de todas as coisas, ele sobrepuja tudo. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, todo crente já deve ter ouvido falar desta palavra dunamis, né? Que é o poder. O poder de Deus é como é um dinamite, né? De onde vem dinamite, dunamis. Mas o poder de Deus é muito maior do que essa dinamite. Aqui traduzido por poder indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Uma força fora da medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Veja bem, o poder de Deus é incomparável. Os homens aqui na Terra evocam poder, né? Dizem que tem poder. Mas o poder do ser humano é limitado. Não há como comparar com o poder de Deus. Por mais que o poder que o homem tenha, ele não tem poder para transformar a ninguém, nem a sua própria vida. Mas Deus tem poder para manifestar a sua graça, transformar o mais vil pecador numa nova criatura. Deus é capaz de coisas extraordinárias. É um poder, conforme foi citado aqui na lição, que exige uma força sobrenatural. E esta força só pode vir do nosso Deus e não de qualquer outra fonte. Vamos continuar o subtópico de número 2, que aqui diz a força do poder divino. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si, ou seja, esses 3 vocábulos estão de acordo um com o outro. O primeiro é a palavra operação, que é traduzido de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ischus, que indica o poder inerente de Deus. A associação destes conceitos revela o poder potencial de Deus que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. E para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. E terceiro, a sua elevação acima de todo domínio. Ou seja, não há como negar a força, né, do poder de Deus. Não há como negar a forma como Deus se manifesta, opera, segundo a sua bondade, né, o seu poder. Veja que essas 3 palavras, né, operação, poder e força, elas estão ligadas entre si, né? Elas estão
totalmente ligadas entre si e traduz a ideia de que Deus é intenso, que Deus é eficaz, que Deus opera de uma forma especial, maravilhosa. As três palavras associadas uma com as outras, né? E que o poder que ele tem é inerente a ele, pertence a ele, só provém dele. Amém? Vamos então à síntese desse tópico, que diz: o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Então, o poder de Deus é extraordinário e opera com o propósito de salvar a minha vida e a sua. Por isso que Deus é maravilhoso, né? Incomparável. Vamos então ao terceiro tópico da nossa lição. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Nesse tópico, né, nós veremos três aspectos da exaltação de Cristo. Três aspectos da exaltação dele que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponíveis também aos crentes. Sabia disso? Então veremos esses três aspectos que Paulo vai apresentar e que faz parte, né, atestam a grandiosidade do poder de Deus, mas uma coisa maravilhosa, este poder está à disposição dos crentes que servem ao Senhor. Vamos ver? Cristo. Cristo. O que é dito de Cristo nesse subtópico? Que ele é as primícias dos que dormem. As primícias dos que dormem. Veja bem, esse ponto é interessante a gente observar, que Paulo fala das primícias dos que dormem, se referindo a Jesus Cristo, a ressurreição dele, né, que ao ressuscitar, a Bíblia fala também que houve a ressurreição de outros santos. Você pode ver isso lá em Mateus, que saíram do túmulo depois da ressurreição dele. E que Cristo, ele é as primícias dos que dormem. Aí você pode até recorrer ao Antigo Testamento e dizer, mas outras pessoas ressuscitaram. Se a gente for no Antigo Testamento, nós vemos casos de ressurreição. O filho da viúva, que Elias orou ao Senhor e ressuscitou. Aquele cadáver que jogaram lá no túmulo de Eliseu, e ao tocar nos ossos de Eliseu, ressuscitou. E nós temos exemplos também no Novo Testamento. Jesus ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva. Como é que fica? Como é que pode Cristo ser as primícias dos que dormem, se houve outras ressurreições? Acontece que não há como comparar a ressurreição de Cristo com estes que ressuscitaram anteriormente. Todas as pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. Ressuscitaram, viveram por um período e tornaram a viver. Portanto, não conta a ressurreição destas pessoas como ressurreição definitiva. Jesus foi o único que ressuscitou e não morrerá segunda vez. Não morrerá novamente. A ressurreição de Cristo é a ressurreição para a vida eterna. Por isso que Paulo diz que ele é as primícias dos que dormem, ou seja, dos que ressuscitarão para viver eternamente. Com ele ressuscitou um grupo de santos do Antigo Testamento como rabiscos, ou seja, como os primeiros, né, a fazer parte, como exemplo do que vai acontecer com todos os santos na volta do Senhor, quando ele vier
buscar os seus. Haverá então a grande ressurreição. A Bíblia diz que os que dormem em Cristo, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Nós, inclusive, falamos isso esta semana numa mensagem. Os que morrem em Cristo ressuscitam primeiro. Depois, os vivos serão transformados. E juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Cristo, portanto, é as primícias destes que ressuscitarão para entrar na eternidade, para todo sempre, para não mais morrer. Eu espero que você tenha entendido isso. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é também a garantia de que nós, que cremos nele, que o aceitamos, que o servimos, também ressuscitaremos. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos hoje, em pleno século XXI. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Para reinarem com Cristo eternamente. Portanto, meus queridos irmãos, nós devemos ter esta compreensão de que nós ressuscitaremos e a ressurreição de Cristo é a garantia desta ressurreição, que nós também, assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. E o poder da sua ressurreição está disponível a nós, ou seja, nós também seremos ressuscitados tal como ele foi. A nossa morte em Cristo é temporária. Ou seja, nós morremos temporariamente até o dia em que haveremos de ressuscitar para não mais morrer. Aí Paulo diz lá em 1 Coríntios que se cumprirá aquele cântico, ele faz um desafio, né? Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ao subtópico número 2. O subtópico número 2 dessa lição, que fala sobre Cristo elevado à direita de Deus. E o que o comentador nos diz nesse tópico? Paulo reforça o poder de Deus quando dá elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus, no versículo número 20. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, o grau de exaltação para uma posição de honra, e a autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Ou seja, Jesus Cristo venceu o pecado e o mal definitivamente. E ele recebeu essa autoridade, ou essa glória, digamos assim, de se assentar à direita de Deus nos céus. É o triunfo dele, né? Esse triunfo de Paulo assegura também o triunfo dos salvos, assim como triunfo de Jesus, né? Não de Paulo. O triunfo de Cristo assegura aos salvos que também triunfaremos, né? E endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. São obras do poder do Pai. Então, nós temos aí neste tópico, Cristo é o nosso exemplo de exaltação, porque como Cristo foi exaltado, assim também nós seremos. Ou seja, a exaltação dele é a segurança de que nós também seremos exaltados. É evidente que aqui vale uma observação. Para os que estão em Cristo, para os que permanecem em Cristo, para os que vão até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos esta segurança em Cristo. Você não precisa ter medo. Você não precisa viver preocupado.
Se você está em Cristo, a sua salvação está assegurada. Assim como ele venceu, assim como ele triunfou, nós também, você também triunfará, vencerá. Né? Tem até um hino da harpa muito antigo, não antigo não, está na harpa, né? A harpa não é antiga, ela se renova a cada dia, né? Os hinos da harpa. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera, sempre vencerá. Vamos a continuar aqui, né? Na nossa lição. Cristo, exaltado sobremaneira, o subtópico de número 3. Vamos lá? Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Ou seja, Cristo estar acima de todo poder do inferno, do diabo, do mundo, presente, futuro, passado. Jesus Cristo está acima de todo poder, domínio nos céus, na terra e debaixo da terra. O homem mais poderoso do mundo hoje não se compara a Cristo. Donald Trump, o presidente da maior nação, da nação mais poderosa do mundo, está bem abaixo de Cristo. Satanás, com todas as suas milícias, todos os seus anjos, incomparável. Cristo está acima de tudo, de todos, de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade, de todo domínio e de todo nome que se nomeia, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra e confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! Significa que Ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir, no futuro. O resultado desse triunfo faz duplo benefício para a igreja. Quais são esses duplo, qual é, né, esse duplo benefício? Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isto significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. E eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é a cabeça. Aqui foi colocado o cabeça. Eu prefiro a expressão que diz que ele é a cabeça, porque a igreja é o corpo. E nós somos a expressão plena de Cristo aqui na terra. A igreja é a expressão de Cristo. Se algum não assume esta posição de igreja, é um problema. Mas nós, em Cristo, temos este privilégio, né? Este privilégio de sermos a expressão dele aqui enquanto estamos aqui na Terra. Vamos conferir aqui qual é a síntese desse tópico. O que diz? Diz aí: tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus estar disponível aos crentes. E de semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Veja que maravilha, né? 2 discípulos fizeram um pedido inusitado a Cristo: Senhor, na tua glória, permite-nos que nós nos assentemos uma à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo, né? É evidente que todos os crentes terão o privilégio de estarem assentados em lugares celestiais com Cristo. Se à direita, à esquerda, o importante é estar lá, né? Importante é nós chegarmos lá, ter esse desejo, esta vontade, este anseio de ir para o céu. Como diz um dos Indarpa cristã, desejamos ir lá. Desejamos ir lá.
que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Aleluia! Vamos à conclusão da nossa lição. Já estamos partindo aqui para a conclusão. Qual é a conclusão? Aí está. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Amém, meus queridos? E assim nós concluímos esta nossa lição. Eu espero que você, ao ter concluído esta lição, possa responder aqueles objetivos que foram citados no início, né? Que são, não sei se você está lembrado, vamos recordar aqui quais são os objetivos. Nós temos um objetivo geral, né, que é esclarecer a dimensão de nossa chamada e as riquezas da herança divina e grandeza do poder de Deus. Você pode esclarecer a dimensão da nossa chamada? Ela excede todo o entendimento, né? Essa dimensão é uma dimensão espiritual, uma dimensão gloriosa. E esta riqueza que nós temos em Cristo, né, é uma riqueza que não dá de explicar, não dá de... Mas é preciso compreender. Vocês viram que durante a lição o comentador repetiu muito os versículos que Paulo ora para que nós entendamos, para que nós compreendamos a dimensão do poder de Deus, para que nós não sejamos intimidados, para que nós não sejamos envergonhados, né? E fiquemos acanhados, porque Deus, Ele tem nos dado a sua graça, a sua presença. E os objetivos específicos é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então nós cumprimos esses 3 objetivos ao estudarmos esta lição. Que Deus nos abençoe, e eu quero agradecer os irmãos que nos acompanham aqui online, né? Hoje a Nitsa Sadelli e a irmã Sueli estão no Band, mas nós temos aqui a Bia, a irmã Lenilda, o irmão Marivaldo, a irmã Paula, a irmã Andréia, o pastor Sérgio, né? A irmã Francisca, a missionária Francisca, lá do Brasil. A Bia, já falei, a irmã Elza Proença. Deus abençoe, irmã Elza. Um abraço a vocês, irmã Elza, irmão Almir. Deus abençoe a família de vocês de uma forma toda especial. Marivaldo, já falei também. Irmã Inês. Abraço, irmã Inês. Saudação a vocês aí, né? Ao Adson, a Natália. Deus abençoe vocês de uma forma toda especial. Amamos muito vocês. A irmã Tereza, quem mais, Anísia? Sim, Marley. A irmã Tereza, né? Irmã Tereza, Deus abençoe vocês. E, como eu falei, vocês são convidados a compartilharem a nossa lição com seus contatos. Compartilhe e divulgue para que mais pessoas possam aprender a palavra de Deus. E eu quero fazer um convite a você. Eu vou colocar aqui na tela as nossas redes sociais para que você possa acessar as nossas redes sociais. E eu quero fazer um pedido, como eu falei a você, para que vá no nosso canal do YouTube e se inscreva. Nós temos 131 pessoas inscritas no nosso canal. Só no Facebook, aqui na página da igreja, nós temos 1.700 pessoas que nos seguem, né? No meu Facebook pessoal, tenho quase 5.000 pessoas que fazem parte do meu grupo de amigos, né, no Facebook. E eu sempre posto. É bem verdade que parece que o Facebook ele só manifesta as nossas postagens aqueles amigos que estão mais frequentes na nossa página, que nós interagimos, damos um like, os amigos dão um like
nas nossas postagens. Então, quando a gente posta alguma coisa, só aparece para essas pessoas. Embora a gente tenha 5.000, parece que só aparece para 25, no máximo 30. Então, é por isso que nós precisamos que você compartilhe, né, quando a gente coloca lá. Por quê? Nós precisamos fazer mais pessoas, mais seguidores no nosso canal do YouTube. Não é seguidores, é inscritos. 130, eu posso transmitir conteúdo online pelo nosso canal através de um software do computador. Não tem problema, a gente consegue transmitir. Mas se eu for usar o celular, não é permitido, porque para fazer qualquer transmissão no YouTube pelo celular, é preciso ter no mínimo 1.000 inscritos. E nós estamos bem longe disso, né? 130 só. Então, falta um bocado. Você divulga então aí o nosso canal do YouTube, vá lá e faça um share, um compartilhamento nas suas páginas e solicite para que seus amigos se inscrevam no nosso canal e nós tenhamos pessoas, pelo menos o maior número possível, ver se a gente alcança pelo menos 1.000 inscritos, né? Para que haja uma divulgação maior da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter acompanhado o estudo desta lição. Eu convido você para que amanhã nós possamos também meditar um pouco na palavra de Deus. Pastor Sérgio Brum estará transmitindo uma mensagem poderosa da palavra de Deus a todos nós e você é convidado para participar conosco aqui pelos nossos canais nas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook, no Band. E nós temos também aqui no Twitter. Tá vendo aqui o nosso endereço na tela no Twitter? Você é só ir aqui no cantinho, né? E você vai ver o primeiro endereço aí das nossas redes sociais é do Twitter. twitter.com/admnewark. Esse é o nosso endereço no Twitter. Vá lá, porque lá também tem conteúdo. Você pode interagir, mandar mensagens e, chegando em nós a mensagem, teremos um imenso prazer em responder. Que Deus abençoe e aguardo todos vocês amanhã, se Deus assim nos permitir. Meu muito obrigado a todos em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.